Primeiro, os asnos preferem palha ao ouro. Segundo, este logos, os homens, antes ou depois de o haverem ouvido, jamais o compreendem. Ainda que tudo aconteça conforme este logos, parece não terem experiência, experimentando-se em tais palavras e obras, como eu as exponho, distinguindo-se em tais palavras e obras, como eu as exponho, distinguindo e explicando a natureza de cada coisa. Os outros homens ignoram o que fazem em estado de vigília, assim como esquecem o que fazem durante o sono. Terceiro, por isso, o comum deve ser seguido, mas a despeito de o logo ser comum a todos, o vulgo vive como se cada um tivesse um entendimento particular. Por isso, é preciso seguir-se o comum. Mas apesar de o logos ser comum, a grande multidão vive como se cada um tivesse um entendimento próprio. Quarto, o sol tem a largura de um pé humano. Quinto, se a felicidade consistisse nos prazeres do corpo, deveríamos proclamar felizes os bois quando encontram ervilhas para comer. Sexto, em vão procuram purificar-se, manchando-se com novo sangue de vítimas, como se, sujos com lama, quisessem lavar-se com lama. E louco seria considerado se alguém o descobrisse agindo assim. Dirigem também suas orações a estátuas, como se fosse possível conversar com edifícios, ignorando o que sejam os deuses e os heróis. Sétimo, o sol é novo todos os dias. Oitavo, se todas as coisas se tornassem fumaça, conhecer-se-ia com as narinas. Nono, tudo se faz por contraste. Da luta dos contrários nasce a mais bela harmonia. Décimo, correlações. Completo e incompleto, concorde e discorde, harmonia e desarmonia, e de todas as coisas um, e de um todas as coisas. 11. Tudo o que rasteja é custodiado pelos golpes divinos. 12. Para os que entram nos mesmos rios, correm outras e novas águas, mas também almas são exaladas do úmido. 13. Os porcos alegram-se na lama, mais do que na água limpa. 14. A quem profetiza Heráclito? Aos noctívagos, aos magos, às bacantes, às mênades e aos mistas. A estes ameaça com o castigo após a morte. A estes profetiza o fogo. Pois o que os homens chamam mistérios, reticências. 15. Não fossem para Dionísio as pompas organizadas, com cantos fálicos, seriam os atos mais vergonhosos.
O mesmo é, contudo, Hades e Dionísio, pelo qual deliram e festejam as Lenéias. 16. Quem se poderá esconder da luz que nunca se deita? 17. Muitos não entendem estas coisas, mesmo as encontrando em seu caminho, e não as entendem quando ensinados, mas pensam saber. 18. Se não tiveres esperança, não encontrarás o inesperado, pois não é em contra disso e é inacessível. Quem não espera, não encontrará o inesperado, que é inexplorável e inacessível. 19. Homens que não sabem escutar nem falar. 20. Heráclito parece considerar o nascimento uma infelicidade ao dizer: desde que nasceram, querem viver e sofrer sua sorte mortal, ou antes descansar, e deixam filhos para ver outras sortes mortais. 21. Morto é tudo o que nós vemos acordados. Sonho, tudo o que nós vemos dormindo. 22. Os que procuram ouro cavam em muita terra e pouco encontram. 23. Não houvesse isso, a injustiça, ignorariam o próprio nome da justiça. 24. Deuses e homens honram os caídos em combate. 25. Quanto maior fora a morte, maiores os destinos. 26. O homem, na noite, acende a si mesmo uma luz, quando a lua dos seus olhos se apaga. Vivo, toca na morte, quando adormecido. Acordado, toca os que dormem. 27. O que aguarda os homens após a morte não é nem o que esperam, nem o que imaginam. 28. Apenas a probabilidade é o que mais estimado conhece e aguarda, mas a justiça saberá ocupar-se dos que tramam mentiras e de seus testemunhos. 29. Uma coisa preferem os melhores a tudo: a glória eterna às coisas perecíveis. Mas a massa empanturra-se como o gado. 30. Este mundo, igual para todos, nenhum dos deuses e nenhum dos homens o fez. Sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo, acendendo-se e apagando-se conforme a medida. 31. As transformações do fogo. Primeiro o mar. E a metade do mar é a terra, e a outra metade o vento quente. A terra diluiu-se em mar, e esta recebe a sua medida segundo a mesma lei, tal como era antes de se tornar terra. 32. O único sábio
recusa e aceita ser chamado pelo nome de Zeus. 33. Lei é também obedecer à vontade de um só. 34. Também quando ouvem, não compreendem. São como mudos. Justificam o provérbio: presentes estão ausentes. 35. De muitas coisas devem homens amantes da sabedoria estar avisados. Homens que amam a sabedoria precisam ter muitos conhecimentos. 36. Para as almas, morrer é transformar-se em água. Para a água, morrer é transformar-se em terra. Da terra, contudo, forma-se a água, e da água, a alma. 37. Porcos banham-se na lama, pássaros no pó e na cinza. 38. Tales, segundo alguns, foi o primeiro a pesquisar os astros. Também Heráclito e Demócrito são ditos testemunhas. 39. Em Priene viveu Bias, filho de Teutanes, cuja fama é maior que a dos outros. 48. A polimatia não instrui a inteligência. Não fosse assim, teria instruído Hesíodo e Pitágoras, Xenófanes e Hecateu. 41. Só uma coisa é sábia: conhecer o pensamento que governa tudo, através de tudo. 42. Homero deveria ser expulso dos jogos públicos e ser castigado. Também Arquíloco. 43. Melhor apagar a desmedida que um incêndio. 44. O povo deve lutar por sua lei como pelas muralhas. 45. Mesmo percorrendo todos os caminhos, jamais encontrarás os limites da alma. Tão profundo é o seu logos. 46. Chamava a presunção doença sagrada e a vista enganadora. 47. Não devemos julgar apressadamente as grandes coisas. Não devemos fazer conjecturas apressadamente sobre as coisas mais elevadas. 48. O arco tem por nome a vida e por obra a morte. 49. Vale aos meus olhos 10.000, se é o melhor. 49a. Descemos e não descemos nos mesmos rios. Somos e não somos. 50. É sábio que os que ouviram, não a mim, mas ao Logos, reconheçam que todas as coisas são um.
51. Eles não compreendem como, separando-se, podem harmonizar-se. Harmonia de forças contrárias, como o arco e a lira. 52. O tempo é uma criança que brinca, movendo as pedras do jogo para lá e para cá. Governo de criança. 53. A guerra é o pai de todas as coisas, e de todas o rei. De uns fez deuses, de outros homens, de uns escravos, de outros homens livres. 54. A harmonia invisível é mais forte que a visível. 55. Prefiro tudo aquilo que se pode ver, ouvir e entender. 56. Os homens se enganam no conhecimento das coisas visíveis, como Homero, o mais sábio dos helenos, pois também aqueles enganavam os jovens, quando catavam piolhos e diziam: tudo o que vimos e pegamos, nós abandonamos. Tudo que não vimos nem pegamos, levamos conosco. 57. A maioria tem por mestre Hesíodo. Estão convictos ser o que mais sabe. Ele, que nem sabia distinguir o dia da noite, pois é uma e mesma coisa. 58. Bem e mal são uma e mesma coisa. Os médicos cortam, queimam, torturam de todos os modos os doentes, exigem um salário, ainda que nada mereçam, fazendo-lhes um bem semelhante à doença. 59. O caminho da espiral sem fim é reto e curvo, é um e o mesmo. 60. O caminho para baixo e o caminho para cima é um e o mesmo. 61. O mar, a água mais pura e mais abominável. Aos peixes, potável e saudável. Aos homens, impotável e prejudicial. 62. Imortais mortais, mortais imortais. A vida destes é a morte daqueles, e a vida daqueles a morte destes. 63. Diante dele, Deus, levantam-se e despertam vigias dos vivos e dos mortos. 64. O relâmpago governa o universo. 65. Fogo, carência e abundância. 66. Pois tudo o fogo, aproximando-se, julgará e condenará. Aproximando-se, o fogo julgará e apreenderá tudo. 67. Deus é dia e noite, inverno e verão, guerra e paz, abundância e fome, mas toma formas variadas, assim como o fogo, quando misturado com essências, toma o nome segundo o perfume de cada uma delas.
67A. Assim como a aranha, instalada no centro de sua teia, sente quando uma mosca rompe um fio da teia e por isso acorre rapidamente, quase aflita pelo rompimento do fio, assim a alma do homem, ferida alguma parte do corpo, apressadamente acode, quase indignada pela lesão do corpo, ao qual está ligada firme e harmoniosamente. 70. Dizia que as opiniões dos homens são jogos de crianças. 71. Devemos lembrar-nos também do homem, que esquece para onde leva o caminho. 72. Sobre o Logos, com o qual estão em constante relação e que governa todas as coisas, estão em desacordo, e as coisas que encontram todos os dias lhes parecem estranhas. 73. Não se deve agir nem falar com os que dormem. 75. Os adormecidos, operários e colaboradores nos acontecimentos do cosmos. 76. O fogo vive a morte da terra, e o ar vive a morte do fogo. A água vive a morte do ar, e a terra a da água. 77. Tornar-se úmidas para as almas é prazer ou morte. O prazer consiste no início da vida, e em outro lugar diz: nós vivemos a morte delas, das almas, e eles vivem a nossa morte. 78. O espírito do homem não tem conhecimentos, mas o divino tem. 79. O homem é infantil frente à divindade, assim como a criança frente ao homem. 80. É necessário saber que a guerra é comum, é a justiça, discórdia, e que tudo acontece segundo discórdia e necessidade. 81. Pitágoras, ancestral dos charlatães. 82. O mais belo símio é feio comparado ao homem. 83. O mais sábio dos homens, comparado a Deus, parecer-se-á um símio em sabedoria, beleza e todo o resto. 84A. Movendo-se descansa o fogo etéreo do corpo humano. 84B. É cansativo servir e obedecer sempre aos mesmos senhores. 85. Lutar contra os desejos é difícil, pois o que exige compra a alma. 86. Grande partido divino subtrai-se ao conhecimento por falta de confiança. 87. O homem tolo assusta-se a cada palavra. 88. Em nós manifesta-se sempre uma e mesma coisa, vida e morte, vigília e sono, juventude e velhice, pois a mudança de um dá o outro e reciprocamente. Trata-se de uma e mesma coisa, a vida e a morte,
a vigília e o sono, a juventude e a velhice, pois a mudança de um leva ao outro e vice-versa. 89. Para aqueles que estão em estado de vigília, há um mundo único e comum. 90. O fogo se transforma em todas as coisas, e todas as coisas se transformam em fogo, assim como se trocam as mercadorias por ouro e ouro por mercadorias. 91. Não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Dispersa-se, reúne-se, avança e se retira. 92. A Sibila, que com boca delirante pronuncia palavras ásperas, secas e sem artifícios, fazendo-as ressoar durante 1000 anos, pois o Deus a inspira. 93. O Senhor, cujo oráculo está em Delfos, não fala nem esconde, ele indica. O Senhor, cujo oráculo está em Delfos, não se oculta nem se revela, mas dá um sinal. 94. O sol não ultrapassará os seus limites. Se isso acontecer, as eríneas, auxiliares da justiça, saberão descobri-lo. 95. Melhor é dissimular sua ignorância. Isto é difícil no desenfreio e ao beber. 96. Os cadáveres deveriam ser lançados fora como estrume. 97. Os cães ladram àqueles que não conhecem. 98. As almas aspiram o aroma no Hades. 99. Não houvesse o sol, seria a noite, a despeito das demais estrelas. 100. Reticências. O tempo próprio, que traz todas as coisas. 101. Eu me procurei a mim próprio. 101A. Os olhos são testemunhos mais agudos que os ouvidos. 102. Para Deus tudo é belo e bom e justo. Os homens, contudo, julgam umas coisas injustas e outras justas. 103. Na circunferência, o princípio e o fim se confundem. 104. Qual é o seu espírito ou o seu entendimento? Acreditam nos cantores de rua e seu mestre é a massa, pois isto não sabem. A maioria é má e poucos são os bons. 106. Por ignorar que a natureza de cada dia é uma e a mesma. 107. Maus testemunhos para os homens são os olhos e os ouvidos, se suas almas são bárbaras. 108.
De quantos ouvi as palavras, nenhum chegou a compreender que a sabedoria é distinta de todas as coisas. 110. Não seria melhor para os homens se lhes acontecesse tudo o que desejam. 111. A doença torna a saúde agradável, o mal o bem, a fome a saciedade, a fadiga o repouso. 112. O bem-pensar é a mais alta virtude, e a sabedoria consiste em dizer a verdade e em agir conforme a natureza, ouvindo a sua voz. Pensar sensatamente é a mais elevada perfeição. A sabedoria consiste em dizer a verdade e agir de acordo com a natureza, ouvindo a sua voz. 113. O pensamento é comum a todos. 114. Os que falam com inteligência devem apoiar-se sobre o comum a todos, como uma cidade sobre suas leis, e mesmo muito mais, pois todas as leis humanas nutrem-se de uma única lei divina. Esta domina tanto quanto quer, basta a todos e a tudo, e ainda os ultrapassa. 115. A alma pertence ao Logos, que se aumenta a si próprio. 116. A todos os homens é permitido o conhecimento de si mesmos e o pensamento correto. Todos os homens podem conhecer a si mesmos e pensar sensatamente. 117. O homem ébrio titubeia e se deixa conduzir por uma criança, sem saber para onde vai, pois úmida está a sua alma. 118. Brilho seco, alma mais sábia e melhor. 119. O caráter é o destino de cada homem. 120. Términos da aurora e da noite. A ursa e, ao lado oposto à ursa, o guardião de Zeus, resplandecente. 121. Os efésios deveriam todos enforcar-se, e suas crianças deveriam abandonar a cidade, pois expulsaram a Hermedoro, o mais valoroso dentre eles, dizendo, abre aspas, ninguém dentre nós deve ser o mais valoroso, senão que viva em outro lugar e com outros. Fecha aspas. 123. A natureza ama esconder-se. A natureza tende a ocultar-se. 124. A mais bela harmonia cósmica é semelhante a um monte de coisas atiradas. 125. Mesmo uma bebida se decompõe, se não for agitada. 125a. Que vossa riqueza, Efésios, jamais se esgote, para que se manifeste a vossa maldade. 126. O frio torna-se quente, o quente, frio,
o úmido seco e o seco úmido.